instrumentos de cordas dedilháveis com 6 ou 7 cordas. O violão pode ser confeccionado de diferentes maneiras e materiais. E por falar em violão, de São José dos Campos para todas as cidades do Brasil e diversas cidades do mundo. Nós estamos na zona sul da cidade, em uma fábrica de violões artesanais. E é daqui que surgiu a ideia de criar o violão vazado. O instrumento conquistou diversos cantores, artistas, gente do mundo inteiro. E para explicar a ideia de criar um violão vazado, passamos uma tarde inteira acompanhando os trabalhos do luthier Ramá. O termo luthier deriva do francês luth, que significa alaúde. Ele dá nome ao profissional especializado em construir instrumentos de corda. A oficina de instrumentos artesanais está localizada no Parque Industrial, na zona sul da cidade. A carreira do luthier começou aos 17 anos. Experiente no assunto, Ramá explica o que é preciso para ser um profissional na arte de confeccionar instrumentos com cordas. Ó, primeira coisa que é preciso, vou falar para você, muita gente que tá por aí fazendo uns cursinhos, dizendo que é luthier, faz um cursinho daí de uns dias lá e acha que já é luthier. Não, para esclarecer, o luthier é quem fabrica instrumento. É importante esclarecer o seguinte, que quem arruma só instrumento não é luthier. E tá cheio de gente por aí fazendo, ó, estragando o instrumento de muita gente. Então eu digo, se você tem um instrumento, procure saber se você vai mandar arrumar, ou consertar, ou regular. Procure saber se aquela pessoa que vai mexer no seu instrumento é um profissional. Quando você precisar de um luthier, aperte a mão dele. Você me contou, né, que não pode apertar tem com que força, pegar né? leve. Pegar leve, então deixa eu ver. Você mão de luthier. já provou que você serviria. A minha mão também é de luthier, né? Mas será que todo profissional que cria um instrumento também precisa ser músico? Eu acho que as duas coisas andam juntas. A música ela tem que ser algo que vem da sua alma e a profissão de construir o instrumento também tem que vir da sua alma. Experiente no assunto, Ramá relembra os primeiros serviços realizados lá no início da carreira. Essa parte de eu fazer o primeiro instrumento foi o seguinte, quando eu tinha em torno aí de 16 anos de idade, 17 anos aproximadamente também, eu trabalhei com molduras de quadro, sabe aquele negócio, você quer trabalhar, já fuçava instrumento, né, mexia, e aí um italiano que tinha um violino, que era uma cópia do Stradivarius, famosíssimo, ele uma vez me cumprimentou e ele viu eu mexendo em alguma coisa de instrumento, ele me cumprimentou, ele falou assim, você vai reformar meu instrumento. Eu falei, que isso? Ele falou, não, eu falei, o instrumento é um Stradivarius, né? Eu falei, caraca. Aí ele falou, não, porque a sua mão é de um artista que fabrica instrumento. Que minha mão, eu não cumprimento você apertando a sua mão. Eu cumprimento normal. O primeiro instrumento, na verdade, que eu fiz foi um contrabaixo. E o engraçado é que foi nessa onda aí, dessa coisa do violino do italiano. Porque o violino, ele não tem os traços aqui, né? É liso. E aí, quando eu reformei o violino do italiano, eu já estava fazendo esse contrabaixo. E ele falou, não, você está pronto agora. Aí eu falei, tá pronto? Você vai reformar. Aí lá vinha ele com o violino dele. Quando ele veio com o violino, abriu, né? Aquele violino bonito. Aí ele veio com um papel para mim, abre esse papel e lê. Quando eu vi, era uma oração. Meu querido violino, eu prometo respeitá-lo, entendeu? Um negócio meio doido assim. Então, o meu primeiro instrumento, vamos dizer assim, que eu já comecei a mexer, que foi o contrabaixo e um violino, já foi uma coisa meio de espiritual. Eu tive que orar obrigatoriamente, entendeu? Então, nasceu aí dessa ideia. O violão vazado surgiu a partir da encomenda de um amigo. Ramá relembra que um móvel da casa também serviu de inspiração para criar a primeira peça. Eu vi algumas matérias também sobre essa profissão, que eu não sabia que até então era profissão. Eu trabalhava com isso e não sabia fazer alguns concertos. Aí quando eu vi que era uma profissão, eu comecei a abraçar. Aí, obviamente, que depois que eu casei, eu lembro que eu comprei uma cama, que era aquelas camas tubular. Uma cama mole, fazia um barulho danado, né? Hoje já tem uma cama legal. Mas aquela cama tubular também me inspirou. Porque lembra que era uma cama vazada, meio tubular? O pessoal deve saber lembro. Aí. De ferro, né? Tinha os aquilo, desenhos, Aí assim. eu vi que tinha uma tendência. Porque, na verdade, às vezes o pessoal fala, pô, mas você criou a tendência? Não, a tendência já existia. Né? Você adaptou a ideia. Isso. Aí a ideia é exatamente a necessidade.
Aí foi o seguinte, um amigo músico, hoje amigo de Brasília, encomendou um instrumento que era mais ou menos só o meio do instrumento. Aí eu tive a ideia e falei pra ele, olha cara, isso que você me encomendou aqui, que você pediu pra me bolar, pode ser alguma coisa. Ele falou, não, você vira, faz o que você quiser. Aí foi onde tive a ideia, né, por essa ideia também da coisa vazada da época, que era cama vazada, cadeira vazada, tudo vazado. Você lembra o ano, mais ou menos, assim? Na década de 90. Na né? década de 90. Na década de 90. É verdade, era uma tendência mesmo. Era uma tendência. Era tudo vazado. Aí foi onde, rapidamente, na época, surfando, pegando onda, eu fui com um amigo meu que é empresário e ele falou, cara, eu tenho um amigo aí que tem uma empresa de marcas e patente. Foi onde eu depositei e aí realmente, depois de algum tempo, saiu a minha patente, né? Realmente o governo homologou, então algo que o mundo inteiro ficou conhecendo. A partir daí a gente começou a mudar um pouquinho o estilo de vida, né? Mas qual será o principal diferencial desse instrumento? Quando você tem um instrumento e que o corpo dele é maciço, no caso do violão, ele não tem uma caixa acústica, para uma performance de músico em palco é muito mais interessante. Os músicos que estão assistindo sabem disso, porque não vai ter aquela famosa reverberação ou a microfonia. Então o principal detalhe é isso aí, entendeu? Bom, nós temos muitas coisas para explorar aqui. Você daqui a pouquinho vai mostrar pra gente, né, como que confecciona esses instrumentos, os aparelhos. E além de tudo, gente, ele também é um artista, porque você compõe, é isso? Sim, opa! Toca também, né? Você é um músico. Quais os instrumentos que você... Olha, os instrumentos que eu toco. Que você toca? Guitarra, violão. Tudo que tem corda. Violão, gaita de boca. Sanfona. Sanfona. É verdade, sanfona tem a ver com a sua tradição, né? Você me falou que você é nordestino. Tem tudo a ver, né? Eu nasci ouvindo Luiz Gonzaga. Que maravilha, ótima opção. A boa música nordestina, né? A música de Dominguinhos, desses grandes cantores, compositores aí. Que bacana. Então a gente tem muita coisa para explorar, viu, pessoal? Não sai daí que vai rolar aqui até um som. O São José e seus lugares, volta já. São José e seus lugares de hoje te convida para uma viagem musical. Estamos em uma fábrica de instrumentos de cordas artesanais na zona sul de São José dos Campos. Além de confeccionar os instrumentos que servem de inspiração para outros artistas, o proprietário daqui também compõe algumas músicas. Tudo para mim é um motivo de compor. Entendeu? Tudo é um motivo de compor. O que eu vejo, às vezes eu tenho uma ideia, opa, isso dá uma música, e pinta a ideia. Mas tem algo que aconteceu uma vez comigo que foi interessante. Sabe aquela coisa? Tem gente que não acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acho que nós estamos aqui por acaso, ok? Então o que eu fiz? Durante um ano, eu fiz uma música por dia para Deus. Você falou para gravar? Não, eu tenho 365 músicas que eu fiz um ano. Aí depois eu tenho mais 365 que eu compus, assim, para minha esposa, obviamente, né? A minha música inspiradora e outros temas e tais, entendeu? Mas, assim, eu sempre componho sobre variados temas. Então, eu já compus blues, já compus rock, samba. Hoje é mais a coisa do shot, do baião, né? Que eu tô compondo. E já que estamos falando nas 365 composições, será que Ramá encontrou algum obstáculo para cumprir esse desafio? Olha, dessas 365 composições que eu fiz para Deus, né? Pô, Deus é Deus, né? Uma vez um amigo meu chegou aí e eu falei, cara, eu tenho que fazer uma música ainda hoje. Falou que aí eu contei essa coisa das 365 músicas. Ele falou, você é doido, cara? Como é que você... E o dia que você não se inspirar? Eu falei, o dia que eu não me inspirar? Peraí. Aí já veio, eu comecei a escrever, né? Escrevi, ele falou, o quê? Não, você está fazendo a música, fotou. E já fiz a melodia. Ele falou, não acredita. Aí um trechinho eu cantei para ele, ele não acreditava. Não posso passar nenhum dia sem te adorar. Não posso passar nenhum dia sem te louvar. Aí ele falou, caraca!
Então, inspiração não falta, sabe? Eu sou meio elétrico mesmo. E ainda durante a entrevista, o luthier fez questão de falar sobre outras inspirações para compor suas canções. A minha grande inspiração é a minha esposa. Minha esposa, as pessoas que veem ela, não acreditam que a idade que ela tem. Eu fiz uma música para ela, é o seguinte, fiz várias, né? Deixa eu ver uma bem legal que eu fiz um shot, que é assim: só sei que sem o seu amor não dá mais pra ficar. Quando bateu, chega, mudou o meu jeito de falar. Enfim, meu bem querer, meu beija-flor chegou. Tão rápido você voou, e agora onde tu andarás? Meu cordão de ouro, minha flor de maracujá. E aí vai. Bom, vamos deixar o assunto de composição de lado e voltar a falar sobre a criação dos instrumentos musicais de cordas. Para você fazer um instrumento que ele tem uma ressonância interessante, é preciso você conhecer de madeira. Na verdade, tudo no universo tem som. Se você pegar essa peça de madeira aqui, ela tem um som. É um simples pedaço de madeira, mas ele tem um som. Então, onde entra o luthier artesanal, ele consegue identificar até que nota. Por exemplo, eu tenho violões ali já começado, que se eu bater em um assim, eu falo para você, ó, essa nota aqui que está dando aqui é dó maior, essa aqui é sol. Tanto é que existem instrumentos, alguns luthiers falam assim, esse violão é timbrado em sol maior. O que é isso? Que o violão, por exemplo, afinado em diapasão, né, que seria mi, lá, ré, sol, si, mi, ele afinado em sol, timbrado em sol, quando você tocar algumas posições em sol maior e mi menor, os harmônicos, que são notas meio pizzicato que você tem em algumas regiões do violão, eles vão ressoar e dar mais vida àquela tonalidade, entendeu? De acordo com a nota que a madeira tem. Então tem que se conhecer disso. As madeiras que eu mais uso para violão, aqui, eu uso essa aqui que é o marupá, eu uso o cedro, né? Que aqui tem uma ferramentinha que é feita de cedro, eu uso o cedro, que é excelente. O cedro brasileiro eu digo que é uma das melhores madeiras do mundo. Mas eu uso também o ébano, tá? Africano, eu uso o jacarandá. Eu uso algumas madeiras que já é conhecida dos músicos, eles sabem que são madeiras que têm uma sonoridade e quando combinadas elas têm uma resposta interessante. Ramá exibe todo orgulhoso a criação elaborada aqui em São José dos Campos. Durante a nossa conversa, ele fez questão de frisar que a obra idealizada por ele, além de receber o reconhecimento de diversos músicos, conta também com um número de patente. Em respeito à patente é o seguinte, imagina que seu nome é Maria, então você tem um registro de nascimento que prova que você é Maria. Assim existe um órgão aqui no Brasil chamado INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ou seja, às vezes as pessoas falam assim, pô, eu tenho uma ideia. Não, ideia você não patenteia, você patenteia um projeto. Então, eu tinha um projeto, como, né, tem várias formas desse modelo, e eu tenho um projeto original, que esse projeto, eu através de um procurador, que é credenciado no INPI, ele levou e durante um tempo é feito um depósito. Esse depósito, existem taxas que você tem que estar pagando, e aí o governo já te fornece um número, um protocolo. Aí quando a patente é publicada na RPI, a Revista de Propriedade Industrial, ou seja, aí você realmente já tem uma patente, foi homologada. Então isso é o que prova que o violão realmente foi criado por mim e que existe todo uma numeração, tal, né, que as pessoas podem ver. Chama-se, no meu caso, desenho industrial. E isso é interessante, que você tem exclusividade e autenticidade, né? Então é aquele negócio. Eu não vou falar de marca de instrumento, mas vou dar um exemplo. Uma pessoa compra uma guitarra do formato Strato. Existe a fábrica que criou, ou seja, que é a marca que criou aquela guitarra Strato. Por mais que ele compre um nome, uma Strato, feita por uma fábrica que não é a original, ele fica sempre querendo a original. Então isso é interessante. Então o instrumento que eu falo é um instrumento original, realmente criado por mim e elaborado por mim, né? Então, patenteado. Para elaborar os instrumentos, Ramá conta com a ajuda de alguns funcionários, que ele prefere chamar de colaboradores. E depois do intervalo, a gente confere o passo a passo para criar um violão assim.
O São José e seus lugares volta já. Música é arte, som e paixão. Todo artista que toca um instrumento com cordas depende da habilidade de um luthier. Com as mãos talentosas, eles transformam madeira em som. Nessa oficina artesanal em São José, a junção da madeira, verniz, cola e metais se resume em violões. Fabricar um instrumento requer prática e muita habilidade. E agora, eu te convido para conhecer o passo a passo da criação desse instrumento. Tudo começa em um pedaço de madeira bruta. Essa peça aqui vai dar origem a 2 violões vazados. A criação desse tipo de instrumento em relação a um violão acústico também tem um apelo ambiental. Segundo o Ramar, a economia de madeira aqui chega a 50%. Economiza, porque você pensar num violão acústico, você tem que desdobrar uma peça, imagina a largura de um violão acústico, desdobrar uma peça bem mais larga do que essa. E ainda tem a parte do braço aqui, então aqui esse miolo já é tudo. Esse miolo já é o violão. Já é tudo, sai 2 aí. Primeira fase, né? Aqui na concepção do violão. E depois dessa parte você me explicou que tem outras partes aqui, então vamos mostrar aos telespectadores quais são os passos para confeccionar aquele instrumento bonito. Tem, ó. Depois dali é recortado numa serra de fita como essa aí. Uhum. E aí aqui são feitos aqui alguns sulcos aqui onde vão as tarraxas, né? Aqui é o furo onde as tarraxas entram. Aqui, esse aqui é onde vai o tensor. O tensor é um ferro que vai aqui dentro, com uma espécie de parafuso. Daqui. Isso. Esse aqui tá sem, esse aí já tá com esse tensor. Esse já tá com tensor, essa parte aqui. Isso, tem uma parte de metal aqui, tá vendo? Que já coloquei a madeirinha aqui. E aí, esse aqui é o seguinte, enquanto a corda do violão puxa para frente, esse tensor ele puxa para trás, então dá um equilíbrio. É o contraste que dá. Um contrapeso, você entendeu? Para equilibrar. Aí depois disso aí, vem a escala. No caso aqui eu tenho uma escala de ébano, né? Aí é passado uma cola tal, a gente faz as medidas certinho, é colado. Como tá esse ali, um que já esse tem... já está colado. Esse já está colado, por Quase exemplo. Pronto, né? Quase pronto. Esse aqui dá até pra gente moldar, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que eu moldo aqui artesanalmente. Então esse aqui já tá com uma escala, tá vendo? Tá as medidas tudo certinho. E com o tensor que vai por aqui. E tem um outro que já tem os traços, já foram colocados os traços. Já tá todo trabalhado, já né? Começa um acabamento que não é o acabamento final. Sim. E que vai indo. São outras etapas que vai ter, de pintura e tal. E sem falar também, né, sem esquecer de algo que eu aplico também, que eu procuro fazer o mínimo de aplicação possível de material na madeira, que é para não tirar a sonoridade do instrumento. E por falar em sonoridade dos instrumentos, esse luthier aqui consegue identificar a diferença de tons das peças, enquanto ainda parece um simples pedaço de madeira. Aí, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver assim. Vamos ver esse outro aqui? Vamos ver esse. Vamos ouvir esse. Esse aqui, vamos ver, ouvir. É diferente. Dá pra perceber sim. Então, esse aí, e esse. O trabalho segue e eu aproveito para esclarecer mais algumas dúvidas. Então a forma, ela vai saindo rapidamente aqui, ó. Dá pra fazer muito rapidinho. Eu acho que se a madeira tiver com um veio bem legal, em questão de minutos... Ela é macia, a madeira? Macia, olha o cheiro. Olha que delícia. É verdade. Perfumado. É perfumado. É um perfume. Vai tirando aqui. É legal porque existe esse respeito também com o meio ambiente, né? Esse cuidado em usar a menor quantidade de madeira possível. Então tem vários fatores aqui. Agora você sabe que a tendência é não usar madeira, né? Porque daqui a pouco você não... Né? Tem pessoas sendo presas aí por tirar folha de árvore, né? Não, fiquei sabendo. E o que substitui, por exemplo? Como que você vai criar um instrumento musical? Existem outros... Já existe um material, o pessoal usa acrílico. Acrílico. Existe uma espécie aí de um material muito parecido com a fórmica, que tem fábricas americanas já usando isso aí. Existe fibra de carbono, que é usada em avião, não é a fibra de carbono? Mas é usada também para... Pode usar para confeccionar instrumentos musicais.
Eu presto bastante atenção no serviço e já que estamos aqui, não custa nada fazer um teste para saber se eu também tenho alguma habilidade para modelar a madeira, né? Você tem que achar o corte, ó. Aí, ó, tirou uma... Não, mas tá soltando lá, não pode ter muita força. Vamos lá. Não, mas é assim mesmo, ó, tá vendo? Aí, ó, aí puxou aqui, ó que legal. Olha. Tá vendo que tá saindo? Vê se você consegue sozinho agora. Vamos ver. Aí, ó, já conseguiu. Rapaz, a primeira entrevistadora aqui já tá virando luthier aí, parabéns. A primeira mulher luthier do Brasil aqui, Não existe mulher luthier? Bom, existe que eu não conheço ainda, mas eu sei que existe, né? Que então, as mulheres poucas. estão dominando, né? Bom, eu vou voltar pra parte da entrevista. Nenhum preconceito, não é nada claro. disso. Eu tô falando porque... E não é força, é seja jeito. Mulher, seja homem, não seja homem ou mulher, qualquer um pode fazer E isso. o negócio também, né? aqui não é força, é jeito, né? Você tem que encontrar o corte e trazer, ó. Isso, você viu que você tá mandando bem aí, ó. Viu? Rapaz! Descobri um talento que eu não conhecia. Que legal. Bom, mas é melhor entregar para quem entende bem do assunto aqui. Fica com o artista, Valeu, peça. não, mas parabéns E eu aí, continuo Leila, aqui na parabéns. parte da entrevista. A nossa viagem pela fábrica de violões artesanais em São José dos Campos continua. Você sabia que a menor guitarra do mundo saiu daqui? O guitarrista Braguinha trouxe a ideia que foi confeccionada pelo Ramá. O músico explica como surgiu essa ideia. Comecei a tocar com 8 anos, meu pai me deu um cavaquinho. Aí até aí tudo normal, né? Um cavaquinho pequeno. Depois ganhei um violão dele com 12 anos. Mas eu peguei tanta bronca do violão que eu tinha carregado no estojo e eu não aguentava. Se até hoje eu não cresci, imagina naquele tempo, 12 anos. Aí eu pensei um dia, quem sabe o músico não vai sofrer mais, né? Passei a vida pensando nisso. Aí terminei tendo uma oportunidade em 96. Eu fiquei com dó de jogar uma guitarra fora, taquei o serrote nela, para guardar só o centro, que eu não sabia, não sabia que eu tinha esse talento de inventar as coisas, né? Cortei aquilo lá, sobrou um toquinho. Estiquei uma corda. Quando eu coloquei na caixa, adaptei direitinho tudo, com maior luta, né? Estourou o som, um grave que... Eu falei, poxa vida, não, dá, isso aqui dá para tocar, né? Aí batalhei em cima para poder chegar nisso que é hoje, né? Inclusive na época o Arimatea me deu um grande apoio, porque eu não sou marceneiro, não sou nada. O inventor faz a princípio. Aí eu trouxe para ele fazer para mim acabadinha, tudo e tal, e terminou virando o grande sucesso que é hoje, né? E também me descomplicou a vida. Eu falo, tocar não é difícil, o duro é carregar o instrumento, né? A guitarra que ficou pronta em 1997 trouxe boas alegrias para o músico. Eu fui indicado no final do ano de 97 para o Guinness Book com ela, entrou para o Guinness, né? Aí desencadeou um monte de coisas. Voltei nos Estados Unidos depois outras vezes, fui para Israel, fui para a África, Peru. Quer dizer, aquele sonho do músico, né? A arte me deu essa grande oportunidade, graças a Deus. E nessas oportunidades que eu tive aí, todos os países que eu tive, eu sempre fui muito bem recebido como artista e também com uma novidade que eu cheguei fazendo um som no instrumento pesando apenas 2 quilos, com resultado profissional. A tela funciona também, ela tem 2 funções, além de ser pequena. Guitarra e também fazer a guitarra steel, a guitarra havaiana, que é tocar ela deitada. Bom, passar o dia conversando com esses músicos aqui é uma bela experiência. O inventor da menor guitarra do mundo e o artista que transforma madeira em som explicam por que tanto amor por essas profissões. Ser músico é alegrar as pessoas, usar o talento para poder levar a mensagem, que eu entendo assim, na interação dos povos, a música é uma tremenda forma de comunicação que nunca ela não tem época, você entende? Os do passado fizeram, nós estamos fazendo e os do futuro também vão fazer. Ser luthier, para mim, é você ir de encontro à necessidade de um músico. Você conseguir passar essa extensão de mim mesmo, da minha concepção do que está dentro de mim, na minha alma, para o músico.
E a música é toda feita de alma, né? Então acho que tem tudo a ver isso aí. E já que o assunto é música, nada melhor do que encerrar a entrevista com o som de quem é responsável pela criação desses instrumentos. Olha, tem uma música aqui que tem grande influência na minha vida, que é o Luiz Gonzaga. Eu acho que influenciou muita gente, né? Eu acho muito legal essa música. Algum trecho aqui pra você ver. Se mereci minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Só um trechinho aí, Luiz Gonzaga é fantástico, né? E se você tiver alguma sugestão de passeio legal em São José dos Campos, manda um e-mail pra gente. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até o próximo passeio!